Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. Eu sou Fernando Nakagawa, diretor do CNN Business, e aqui a gente discute com especialistas tudo aquilo que é essencial para você tomar a melhor decisão na hora de administrar o seu dinheiro. Onde investir, como escolher uma ação ou quando é a hora de vender um título de dívida são algumas das perguntas que nós vamos ajudar a responder. Tudo isso para que você tenha mais segurança na hora de tomar as decisões sobre o futuro do seu dinheiro. Como a gente está em tempos diferentes com o novo coronavírus, hoje o programa também vai ser diferente. Normalmente a gente fala com 2 especialistas, mas essa edição será um pouquinho mais curta e com conversa com apenas um convidado pela internet. Nos últimos dias, com o sobe e desce frenético da Bolsa, o interesse pela renda fixa disparou. Isso mostra que muita gente pode ter se assustado com a queda da Bolsa de Valores e pensa ali em voltar ao porto seguro da renda fixa. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a superintendente executiva de investimentos do Santander, Luciane Eftin, que gentilmente nos atende pela internet nesses dias tão diferentes. Luciane, muito obrigado pela conversa e eu começo perguntando para você se a renda fixa voltou a ter charme nesses dias tão turbulentos. Oi, Nakagawa, obrigada pela oportunidade de bater um papo aqui com você. Sem dúvida, sim, renda fixa voltou a ter o seu charme nesses últimos dias turbulentos, de muita volatilidade, bolsa subindo e descendo. Então, renda fixa volta, sim, a ter seu charme, volta a ser o porto seguro daqueles investidores que não têm tanto estômago para suportar essa volatilidade. E aí a gente volta ao bom e velho CDB, ao bom e velho letras, né, emitidas por bancos, que voltam a ser, sim, procurados pelos clientes mais conservadores. E a renda fixa, num momento como esse, Luciane, é indicada para que tipo de situação? É só para aquele investidor que quer proteger o seu capital? Na verdade, a gente tem diferentes opções em renda fixas. Produtos com menos risco até produtos com mais risco. Apesar do nome ser renda fixa, a renda fixa pode também, sim, variar. A gente tem os títulos com menos riscos e mais liquidez, que são os títulos emitidos por bancos, normalmente, e aí a gente está falando dos CDBs, ou de fundos DI, que também muitos com liquidez diária, e as letras de crédito, seja do imobiliário, seja do agronegócio. Mas também em renda fixa temos opções com mais risco, para quem olha o longo prazo. Há exemplo de debêntures, CRAs e CRIs, que são certificados também do imobiliário e do agronegócio, emitidos por empresas. Então, também tem opção em renda fixa para quem tem um apetite maior a risco e um foco também no longo prazo. Então, renda fixa há, sim, opções tanto mais conservadoras quanto mais arriscadas. Legal. Agora, para o nosso telespectador entender, Luciane, por que produtos e opções tão diferentes como essas que você citou estão no mesmo guarda-chuva da renda fixa? É porque você pactua uma taxa necessariamente ali no começo da operação? Essa que é a grande característica? Exatamente, né? Você já sabe qual é a taxa, seja ela pré-fixada ou pós-fixada, mas que o investidor vai receber ao término deste produto, no vencimento deste produto. E por que renda fixa também pode variar? Porque existe a variação do mercado ao longo desse período, que a gente chama do risco da trajetória do papel. Então, se ele for levado até o vencimento, a taxa já está pactuada. Mas se o investidor precisar sair antes desse vencimento, aí ele está, sim, vulnerável à oscilação do mercado ou à demanda do mercado para esse tipo de papel. Então, essa é uma das perguntas aqui da minha listinha, Luciane, porque muitas vezes, por exemplo, no Tesouro Direto, o investidor pode ir lá comprar um papel que custa, por exemplo, R$1.000, com a expectativa de que ao fim da operação ele devolva R$200 em remuneração, né? Então R$1.200 ao fim da operação, mas se no meio dessa trajetória eu decidir vender esse papel, devolver para o Tesouro, é possível que eu tenha menos do que os R$1.000 iniciais. Você pode explicar por que
esse tipo de situação ocorre? Você já me explicou um pouquinho nessa tua resposta anterior, mas para o nosso telespectador entender, porque às vezes quando você diz renda fixa, né, o cara acha assim, não, isso daqui não vou perder de jeito nenhum, mas há situações sim em que você pode ficar um pouco mais suscetível, né? Exato, você tem toda a razão. Assim, como que isso funciona, né? E é bom que o investidor entenda no detalhe quando faz o investimento, para estar ciente dos riscos que ele assume quando investe, inclusive em renda fixa. Então, como funciona, por exemplo, num título do governo? Se você compra um título, vamos usar aqui como exemplo, para 2022, que na taxa pré-fixada esteja pagando 7%, o investidor sabe que se levar até o final esse título em 2022, ele vai receber os 7%. Acontece que ao longo do caminho, a taxa de juros flutua. Ela pode abrir, e aí a gente tem uma expectativa de, no longo prazo, uma taxa maior do que existe hoje, e ela pode fechar, tendo como, no longo prazo, uma expectativa de taxa menor do que existe hoje. Se essa taxa abre, ou seja, se eu estou carregando um papel que vai me pagar 7% em 2022, e a curva atual elevou os juros e está falando que nesse mesmo período de 2022, agora a taxa seria 8%, quem vai comprar o papel hoje vai, obviamente, preferir os 8% atuais do que os meus 7% que eu comprei esse título lá atrás. Então, por isso que, se você precisa sair no meio desse título, vai estar sujeito à variação de mercado, né, de quanto o investidor que está entrando naquele momento está disposto a pagar. E se ele encontrar o mesmo produto com uma taxa melhor, obviamente, o seu papel passa a ter menos valor do que quando você comprou. Então, nessa situação, por exemplo, de um título que paga 7% e a curva de juros vai para 8%, eu tenho que, na verdade, vender ele com desconto, né, para conseguir colocar o mesmo preço, a mesma taxa que está no mercado. Exato. Muito bem. E agora, diante dessas várias opções, Luciane, eu queria te ouvir um pouco sobre possibilidades interessantes que a gente tem hoje no mercado para, por exemplo, dois grupos bem diferentes de investidores. Para aquele investidor de curto prazo, que quer deixar o dinheiro ali, ter disponibilidade para, eventualmente, ele pode precisar daquele dinheiro no horizonte de 2, 3 meses, e o outro grupo do investidor mais de longo prazo, que está olhando algumas décadas, ou pelo menos uma década, um dinheiro de aposentadoria, por exemplo. Quais são opções interessantes que existem hoje em renda fixa no mercado, não só no governo, mas como em dívida privada e essas outras opções? Perfeito. Bom, no curto prazo, são esses tradicionais, são papéis ou oportunidades que têm menos risco e liquidez diária. Então, para aquele dinheiro que você sabe que vai usar nos próximos meses, em até um ano, precisa procurar produtos com liquidez diária. Há exemplo de CDBs, fundos DI ou letras emitidas por bancos. Esses são os produtos com menos volatilidade, com menos risco e com liquidez diária. Agora, se está olhando-se no longo prazo, aí tem diversas oportunidades. Uma delas, que é muito interessante, são os investimentos em fundos de previdência. E não só para aposentadoria, para investimento também. Porque os fundos de previdência, eles têm alguns benefícios fiscais, né? Você não tem o come-cotas, que é o recolhimento do imposto de renda, enquanto o dinheiro está investido. Então, isso ajuda ao fluxo como um todo render mais. Você tem também a possibilidade de escolher uma tabela regressiva de imposto de renda, que no final do período vai ter uma alíquota de imposto incidente de apenas 10%, e ainda possibilidade de trocar de fundos sem necessariamente ter que resgatar, pagar imposto para investir no novo fundo. Então, vários benefícios para o investidor que olha a longo prazo nos fundos de previdência. Agora, uma outra oportunidade também são os títulos emitidos por empresas, né? As debêntures, os CRAs e os CRIs, que também, claro, tem um risco um pouco maior e, por isso, uma rentabilidade melhor. E também, se emitidas pelo benefício da Lei 12.431, são isentas de imposto de renda. Uhum. E também tem os títulos do Tesouro de longo prazo, né, que para quem consegue esperar até aí 2050, tem também boas oportunidades. Bacana. Sobre essas opções que você citou,
Como é que o investidor tem acesso, Luciane, aos títulos de dívida privada? Onde que ele consegue investir nesses papéis? Bom, aí depende do banco, né, em que o cliente trabalha. Vou falar aqui no caso do Banco Santander. Esses produtos estão disponíveis nos canais digitais e no Internet Banking, além, obviamente, através dos nossos assessores de investimento. A recomendação aqui para investir nesse tipo de título é conhecer bem o risco que se está comprando, né? Em especial quando você compra uma debenture ou cria um CRA emitido por uma empresa. Precisa ter noção de como é a situação creditícia dessa empresa. Então, a assessoria de um investidor que entende do que está sendo proposto é super importante nesse momento. O investidor precisa comprar um título sabendo o risco que ele está assumindo naquele momento, porque, lembrando, rentabilidade tem junto o risco, né? Quando a gente está aí num céu de brigadeiro, às vezes o investidor acaba olhando mais a rentabilidade, esquecendo que tem um risco embutido. Quando a gente vivencia uma crise como essa, fica muito claro que rentabilidade está sempre caminhando junto do risco, né? Então, a minha dica aqui é, quando o investidor for comprar um título de longo prazo, é importante ter muita ciência e muito conhecimento do risco que ele está comprando junto com a possibilidade da rentabilidade. Uma dica para o telespectador sobre isso que a Luciane está dizendo é que em toda a emissão, por exemplo, desses certificados, dessas letras, ou mesmo de uma debenture, que nada mais é do que um título de dívida privada, sempre há um catatauzinho ali de um documento com várias páginas, dezenas de páginas no site dessas empresas que estão emitindo os papéis, explicando tudo mesmo, assim, desde a situação da empresa até onde essa companhia pretende usar os recursos, e é lá que você consegue ter detalhes, além, obviamente, do seu assessor de investimentos, do seu gerente do banco, são as pessoas que podem te respaldar para que você tenha mais segurança neste momento. E a outra opção que a Luciane citou são os fundos de previdência. Luciane, hoje é possível entrar nesse tipo de fundo com valores pequenos? Como que é o ponto de partida disso? E em fundos, o que é preciso olhar? É a taxa de administração? Bom, sim, hoje é possível entrar nesses fundos com aportes a partir de R$30, ou seja, qualquer um de fato pode já começar a investir em previdência, e lembrando que previdência, quanto antes a gente começa, melhor, né? E é importante sim olhar a taxa de administração dos fundos. Em previdência, a gente também tem fundos mais conservadores, fundos de renda fixa, com gestão passiva, que tendem a ter taxas de administração menores, porque o trabalho do gestor não é tão ativo, até fundos de gestão ativa, onde o gestor está ali todo dia acompanhando o mercado e fazendo os rebalanceamentos necessários para aproveitar as oportunidades do momento. Esses normalmente têm uma taxa de administração um pouco mais alta, em compensação também um retorno mais alto. Né? Então é importante o investidor entender qual que é o perfil de risco que ele está disposto a assumir e aí procurar o fundo que mais se adequa a esse apetite a risco. Tá, então quanto mais diversificada a carteira, tende a ser maior a taxa de administração, já que o gestor terá mais trabalho, né? É isso. É isso aí. E nesse momento é super importante contar, de fato, com um gestor qualificado, técnico, com um histórico de performance, porque, às vezes, no dia a dia, a gente não tem o tempo necessário para poder ficar acompanhando o mercado e estar aproveitando essas janelas. Então, quando a gente coloca o nosso dinheiro, pensando no longo prazo, na aposentadoria, num fundo de gestão ativa, a gente está indiretamente contratando um gestor especialista, certificado para isso, para acompanhar o mercado e tomar as melhores decisões. Muito bem. Quando você disse sobre as opções para o investidor que pode precisar do dinheiro no curto prazo, né? Você citou os CDBs. Vamos falar um pouquinho sobre essa opção. Ela existe em praticamente todos os bancos, né, com atendimento a varejo, e em vários casos os bancos sempre batem na tecla de que é uma operação protegida pelo FGC. Luciane, eu queria que você explicasse essa sopinha de letrinhas. O que é um CDB e o que é o FGC? Por favor.
Vamos lá. Bom, os CDBs são os títulos emitidos pelos próprios bancos. Lembrando que o banco capta dinheiro do cliente investidor e empresta dinheiro para o cliente tomador. Então, os bancos emitem esses CDBs para justamente remunerar o cliente que tem sobra de recursos. Esse CDB, ele normalmente é remunerado a um percentual do CDI, que é a taxa interbancária entre os bancos, que acompanha a Selic. Então, esses são os CDBs. Os CDBs são, de fato, abrangidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo é uma entidade sem fins lucrativos que visa proteger o investidor de uma possível intervenção ou liquidação de uma instituição financeira que seja associada a este fundo. Então, sem dúvida, é uma garantia para o cliente investidor que compra um CDB ter o FGC atrelado. Lembrando que o FGC cobre no máximo R$1 milhão por CPF e limitado a 250 mil por emissor, né? E aí, nesse rol dos produtos que o FGC abrange, estão aí basicamente poupança, CDBs e as LCIs e LCAs. Tá, então, o seguro total é de até R$1 milhão, é dividido em 4 diferentes conglomerados com R$250 mil em cada um. Exatamente. Tá, muito bem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Luciana, eu queria ouvir um pouquinho sobre a gestão das carteiras de renda fixa. Lá no passado, a gente tinha no Brasil, era muito popular se investir em fundos DI, né, que basicamente compravam títulos do Tesouro Nacional. Hoje você tem uma variedade super rica de fundos dos mais diferentes tipos. Eu queria ouvir um pouquinho como é feita a gestão de um fundo de renda fixa, que tipo de ativos os gestores colocam e como é essa gestão no dia a dia. Os papéis são trocados freneticamente como uma carteira de ações. Conta um pouquinho os bastidores dessa gestão, Luciane. Bom, os fundos referenciados no DI, eles normalmente, como que se dá a composição, né? Normalmente eles têm aí metade dos recursos do fundo aplicado em títulos públicos e a outra metade dividido em títulos privados de banco e uma menor parte de crédito privado. E, de fato, existe uma gestão ativa do gestor estar acompanhando qual é o papel que ele precisa vender, qual é o papel que ele precisa comprar, mas o importante é, como a gente está falando de fundos DI, de liquidez diária, são fundos que precisam ter sempre à disposição recursos para os clientes que precisam resgatar, né? Então, neste momento, aqui no Santander, a gente tem prezado muito pela liquidez desses fundos. A gente sabe que a crise está aí, muita gente vai precisar lançar mão dos seus investimentos nesse momento e a gente precisa garantir essa liquidez diária. Então, a gente está acompanhando o mercado, não fazendo nenhum investimento brusco, porque o momento não requer isso, e preservando aí para garantir a liquidez de todos os nossos fundos. Bacana, ou seja, preservar a liquidez é ter a capacidade ali de se você, cotista, precisar do dinheiro, você aperta o botãozinho no seu home banking e o banco tem o dinheiro para te entregar rapidamente e o dinheiro pingar na sua conta muito rapidamente. Muito obrigado, Luciane Eftin, que é superintendente executiva de investimentos do Santander e ajudou a entender um pouco quais são as possibilidades desse mundo gigantesco da renda fixa. Esse foi o Carteira Inteligente, o programa da CNN sobre finanças pessoais e investimentos que te ajuda a tomar a melhor decisão na hora de administrar o seu dinheiro. Perguntas e sugestões você pode escrever para a gente nas redes sociais com a hashtag CNN Carteira Inteligente. Você também pode nos seguir nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, sempre com @CNN Brasil Business. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.